Josué, capítulo 6, eu vou ler com vocês apenas versículo 20. Na verdade, eu vou falar um pouco sobre essa história que acontece no capítulo 6 todo. Depois você pode até com calma ler na tua casa. Faça isso, na verdade é bom. Mas para não tomar tanto nosso tempo, vou ler apenas versículo 20. Vou explicar um pouquinho do que está acontecendo aqui. Josué 6,20 diz assim: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Amém. Se você puder, feche os teus olhos, vamos orar, agradecer a Deus. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Mais uma vez te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em um lugar como este, reunidos na Tua presença, para juntos ouvirmos a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz e sermos tocados e transformados pelo Senhor. Deus, nós abrimos os nossos corações, Pai, damos acesso ao Senhor, para que o Senhor toque as nossas vidas, para que o Senhor molde o nosso caráter, para que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas. Deus, nós reconhecemos e sabemos que em tantas áreas das nossas vidas precisamos de mudança, Pai, precisamos que o Senhor nos ajude, que nessa noite o Senhor fique livre à vontade para fazer aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas nesta noite. Oro e peço que a unção do Teu Espírito esteja sobre a minha vida, Pai, para que eu seja boca do Senhor neste lugar, Pai. Aquilo que está no Teu coração seja derramado sobre as nossas vidas e encha os nossos corações nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez? Esse texto aqui explica aquela musiquinha que, se você é antigo de igreja, você conhece. Vem com Josué lutar em Jericó, rei, Jericó, rei, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Os novos de igreja estão falando, que musiquinha é essa? Você que é mais velho de igreja, você cantou com certeza na salinha das crianças quando você era menor. O capítulo 6 do livro de Josué vai contar exatamente essa história aqui. O que está acontecendo aqui? Josué, ele foi aquele que sucedeu Moisés. Moisés foi talvez o maior líder na nação ali de Israel. Moisés foi aquele que conduziu o povo de Israel, que havia ficado preso no cativeiro no Egito durante 400 anos. E Deus levanta Moisés para ir até o Egito e tirar o povo do Egito. E Moisés faz isso e vai lá, e muitas pragas Deus envia. E o povo sai do Egito e agora o povo vai caminhar no deserto rumo a Canaã, a terra prometida, a terra que Deus havia dito para o povo que seria deles, que Deus havia já entregado a eles. Então, na verdade, Canaã, a terra prometida, era um lugar onde o povo de Deus sonhava. Eles olhavam para o futuro. Será que um dia nós vamos pisar nessa terra que Deus nos prometeu? Uma terra que mana leite e mel, um lugar de descanso, um lugar maravilhoso. Até porque o povo de Israel sofreu muito durante 400 anos vivendo como escravos. Então, Canaã para eles era esse lugar de descanso. Canaã era esse lugar que eles sonhavam um dia em pisar. O povo, por conta da dureza do coração, por não crerem em Deus, muitos morreram no deserto. Não era para ser assim. Deus havia tirado o povo do Egito para os conduzir até a terra prometida, mas muitos no meio do caminho não creram, duvidaram das promessas de Deus e morreram no deserto. O próprio Moisés, o líder que conduziu o povo durante tanto tempo no deserto, Moisés não entrou na terra prometida. Moisés morreu no deserto. Moisés, com uma geração, na verdade, morreram no deserto. Apenas Josué, Calebe e a geração mais nova, abaixo de 20 anos, foram aqueles que, depois de 40 anos perdidos no deserto, então eles vão agora pisar na terra prometida. E, na verdade, o capítulo 6 de Josué conta exatamente isso aqui. Eles atravessam o Jordão
de forma miraculosa, porque Deus abre o Jordão para que o povo passasse a seco, e então o povo agora pisa lá na terra prometida. E talvez quando o povo pisa na terra prometida, a primeira coisa que o povo está pensando é, bom, agora maravilha, agora os problemas acabaram, agora não haverá mais batalhas, agora nós estamos chegando na terra que Deus prometeu a nós, e agora a gente vai descansar. Agora, durante 40 anos no deserto, a gente comia todo dia maná apenas, uma massinha de pão que Deus deixava cair do céu todos os dias. Agora na terra prometida a gente vai comer fruta, agora a gente vai comer comidas diferentes, e o povo está animado, entrando na terra prometida, e a primeira cidade que o povo vai chegar, depois de entrar na terra prometida, era a cidade de Jericó. A cidade de Jericó era extremamente fortificada, as muralhas de Jericó eram grandes, eram altas, eram largas. Na verdade, dizem que as muralhas, em cima das muralhas de Jericó, elas eram tão espessas, tão largas, que passava carruagens em cima das muralhas. Os guardas andavam em cima das muralhas para proteger a cidade. Quando ficam sabendo que, se você ler o versículo 1 do capítulo 6, você vai ver que vai dizer o seguinte, que as portas da cidade foram fechadas, ninguém entrava e ninguém saía. Talvez o povo de Jericó ficou sabendo, olha, o povo de Deus passou o Jordão. O povo de Deus passou, e passou de forma miraculosa. Não foi de barquinho, não foi de navio, eles passaram no meio das águas do Jordão, em terra seca. Deus abriu o Jordão para eles. Então, talvez preocupados, com medo, porque afinal muita gente, o povo de Deus estava chegando. Então, Jericó é fechada, as portas são fechadas, ninguém entra e ninguém sai. E agora o povo está ali e olha para aquelas muralhas, e talvez diante daquelas muralhas, com certeza eles pensam, bom, como é que a gente agora vai entrar nessa cidade? A gente não tem armamento, a gente não tem o que a gente precisa nem para guerrear e batalhar contra o povo que mora aqui em Jericó. Mas quando eles chegam ali, eles avistam, na verdade, as muralhas, eles avistam Jericó. Então Deus fala com Josué. Deus dá uma palavra a Josué. Se você ler o capítulo 6, você vai ver que Deus então começa a falar com Josué e diz o seguinte: Josué, você está vendo essa terra, você está vendo Jericó, você está vendo este lugar? Eu já dei Jericó nas mãos de vocês, eu já entreguei a vocês. Talvez Josué, ouvindo o que Deus havia falado, talvez tenha pensado, como é que Deus nos entregou isso aqui? Como é que nós vamos, qual será que vai ser a estratégia para a gente vencer os nossos inimigos? E então Deus vai dar um direcionamento, Deus vai falar como é que isso iria acontecer. E Deus começa a falar com Josué o seguinte: Josué, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a Arca da Aliança, você vai pegar os sacerdotes, você vai pegar o povo, e vocês vão fazer o seguinte: serão 7 sacerdotes com 7 trombetas nas mãos, a arca vai na frente, o povo vai atrás, e aí você está vendo essa muralha gigante, que não é uma pequena muralha assim? Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão caminhar ao redor desta muralha. Durante 6 dias vocês vão fazer isso. Todos os dias, durante 6 dias, vocês vão dar uma volta na muralha. Fique imaginando o povo, primeiro dia, primeiro que Josué dando a instrução para o povo, olha, Deus orientou e falou que para nós avançarmos e conquistarmos essa terra que está à nossa frente, a gente precisa dar volta nas muralhas. Eu penso que talvez o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o povo está até conformado, pensando, bom, de repente, Deus está querendo que a gente dê voltas nas muralhas para a gente olhar e ver, analisar o inimigo, ver que horas que eles ficam na muralha, para ver a hora do descanso dos policiais, dos guardas, dos soldados. Só que a orientação de Deus foi, olha, durante 6 dias, uma vez por dia, vocês vão dar uma volta nas muralhas, vão dormir, dia seguinte, de novo, dia seguinte, mais uma vez, 6 dias. Aí ele diz, olha, mas no 7º dia vai ser diferente. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas nas muralhas.
E quando vocês concluírem as 7 voltas nas muralhas, então os sacerdotes vão tocar as trombetas. E quando os sacerdotes tocar as trombetas, o povo então vai gritar. E Deus diz aí, então as muralhas vão ao chão e vocês vão avançar, vão entrar na cidade, vão tomar posse da cidade e vão dominar a cidade. Uau! Que plano, hein, Deus? Obrigado pelo plano, obrigado pelo direcionamento, obrigado pela instrução que o Senhor me deu. Na verdade, essa história eu acho que é maravilhosa e talvez Deus estava querendo ensinar algumas coisas para o seu povo, como já vinha ensinando diversas vezes, mostrando quem Ele era, o Deus poderoso que Ele era. Porque, a princípio, quando você olha para essa história aqui, quando você olha para o direcionamento de Deus, quando você olha e vê Deus dando direção e falando, vocês vão fazer assim, 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 e aí então vocês vão conquistar a terra, as muralhas vão cair. E Deus dá alguns direcionamentos esquisitos. Olha, os sacerdotes vão à frente, a arca vai na frente, o povo vai atrás, e nos 6 primeiros dias, todo mundo quietinho. Ninguém fala nada, vocês vão dar voltas na cidade e ninguém abre o bico, apenas no 7º dia. E quem vai ser primeiro não vai ser o povo que vai gritar. Depois de tocar as trombetas dos sacerdotes, aí o povo grita. Depois que o povo gritar, as muralhas vão ao chão e vocês vão avançar e vão conquistar aquela terra. Que plano maluco é esse? Que ideia é essa de Deus? Talvez quando o povo avista Jericó, sabendo que existia já uma promessa de que eles iriam pisar naquele lugar, sabendo que existia uma promessa de que um dia eles entrariam naquele lugar, talvez eles já começaram a conversar entre si e perguntar, bom, como é que será que Deus vai fazer? Será que Deus vai confundir os inimigos? Será que Deus vai mandar mais uma peste, uma praga e todo mundo vai morrer nesse lugar? Eles começam a olhar para aquelas muralhas e, bom, é grande demais, não tem nem como subir, tem escada, não tem, como é que a gente sobe? Como é que não tem como? E aí então vem Deus e dá um direcionamento como este aqui, que a princípio maluco. E isso me traz algumas lições para as nossas vidas hoje, não apenas para aquele povo, mas para as nossas vidas hoje. Primeira coisa, olha só, Deus tinha um plano. Interessante que Deus não obriga ninguém a entrar em seu plano. Ele tinha um plano e ele conta seu plano a Josué. Ele diz, Josué, eu dei essa terra a vocês já. A terra que vocês estão vendo, eu já entreguei a vocês. O plano é o seguinte, vocês vão fazer isso, isso, isso e isso. E então vocês façam isso aqui que eu falei para vocês. Agora, a escolha de fazer o que Deus havia dito era do povo. Estava com o povo, estava com Josué. Eles podiam muito bem dizer, tá maluco, que ideia louca é essa? Josué, você bateu a cabeça, não é possível, eu acho que o sol do deserto fez mal para você, você não está passando muito bem. Que ideia é essa de Deus? Que plano é esse de Deus? E na verdade sempre vai ser assim nas nossas vidas. Deus nunca nos obriga a fazermos nada. Na verdade Ele revela seu plano a nós. Na verdade muitas vezes Ele coloca aquilo que Ele tem para as nossas vidas nos nossos corações. A gente sente um desejo por algo, parece que Deus está nos mostrando o nosso futuro algumas vezes, parece que Deus está nos tirando do nosso lugar, da nossa zona de conforto e nos chamando para um outro lugar, mas Ele não nos obriga a fazermos nada. Na verdade Ele muitas vezes revela, muitas vezes Ele fala, muitas vezes Ele chama, muitas vezes Ele coloca coisas em nossos corações, mas a escolha de obedecermos, a escolha de dizermos sim para os planos de Deus para as nossas vidas, é nossa. Deus não vai te obrigar. Sabe qual que é o grande problema? É que muitas vezes é difícil de acreditarmos nos planos de Deus, porque os planos de Deus muitas vezes não cabem na nossa
cabeça, nós não temos inteligência, capacidade o suficiente para compreendermos muitas vezes a vontade de Deus, os planos de Deus. Afinal, muitas vezes Deus nos chama para algumas coisas que a gente olha e diz, bom, Deus deve ter errado a pessoa, porque eu não sou a pessoa certa para isso aqui, eu não sou capaz para fazer isso aqui. Gui, se eu te contar de onde eu vim, a família que eu nasci, se eu te contar onde eu estudei, a gente logo pensa, não, Deus errou em seus planos, mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus nunca erra nos seus planos, Ele nunca erra o alvo, Ele nunca, se Ele falou com você, Ele falou com você, não pense você, e muitas vezes a voz do diabo vai vir nos nossos ouvidos tentando nos enganar, dizendo, olha, não foi com você, Deus não tem nada com você, e com certeza por algum momento aquelas pessoas pensaram, será mesmo? É claro que a gente sabe o final da história, a gente sabe que as muralhas caíram, a gente sabe que o povo avançou, a gente sabe que o povo conquistou. Mas pensa antes de ver o resultado acontecendo. Pensa aquele povo olhando para as muralhas e diante de uma ideia como essa, pode dar 6 voltas, 6 dias, depois do 7º dia dá 7 voltas, vocês vão gritar, e essa muralha aqui que vocês estão vendo, que é gigante, ela vai cair. Como é que derrubam uma muralha com grito? Como é que derrubam uma muralha com o som de uma trombeta? A princípio, na verdade, parece impossível, mas nós só vamos viver os milagres de Deus, nós só vamos viver coisas sobrenaturais, que os planos de Deus para as nossas vidas muitas vezes envolvem o sobrenatural. Agora a gente só vive esse sobrenatural que Deus tem para as nossas vidas se nós decidirmos acreditar e dermos passos em direção àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Se o povo não tivesse andado 6 dias, se o povo não tivesse no 7º dia dado 7 voltas, se os sacerdotes tivessem feito uma rebelião e dito, não vamos fazer, que loucura é essa, vamos coisa nenhuma, as muralhas não tinham ido ao chão. O povo precisou fazer uma escolha, o povo precisou decidir, vamos acreditar nessa loucura. É uma loucura, mas Deus falou, e se Deus falou, Ele que é o responsável em fazer, em cumprir aquilo que Ele falou. Queridos, por isso que muitas vezes o cristão, ele tem que ser meio maluco, porque se Deus falou, é Deus que falou, e Ele se encarrega, então, de fazer o sobrenatural acontecer. Nós precisamos acreditar, ter fé e darmos passos em direção àquilo que Deus colocou nos nossos corações. Nem sempre os planos de Deus parecem ser os melhores planos. A impressão que eu tenho é que algumas vezes a gente quer até ensinar Deus. Eu fico pensando, talvez Josué pensando, Deus, mas será que essa estratégia aqui não seria melhor? Será que se a gente pensasse num plano de ação aqui, será que se a gente montasse uma estratégia, será que se a gente não reparasse nas horas que os soldados ficam e a gente pega na hora que eles estão dormindo? Talvez eles pensaram em alguns planos, em como eles poderiam avançar e conquistar aquela terra, porque algumas vezes os planos de Deus para as nossas vidas vão parecer que não são os melhores planos. Vai olhar e vai dizer, não é possível, não pode ser isso aqui o melhor para a minha vida. Eu tinha um plano, eu achei que isso aqui seria o ideal para mim, eu achei que eu ia ser feliz fazendo isso aqui, eu achei que eu ia viver desse jeito, eu achei que eu ia fazer isso aqui para o resto da vida. De repente vem Deus, de repente você tem um encontro com Deus, de repente Deus começa a falar com você, de repente Deus começa a revelar algumas coisas, de repente Deus começa a despertar algumas coisas no teu coração, colocar alguns desejos, de repente você olha para alguma coisa e aquilo que te encantava, aquele negócio que te encantava, agora já não encanta mais. De repente parece que um outro negócio enche os teus olhos, você não está entendendo o porquê, o que está acontecendo, e Deus mexendo com você e tentando te direcionar para que você viva aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Mas muitas vezes o que parece é que é loucura, na verdade, como é que pode? Não faz sentido nenhum. Nem sempre aquilo que Deus tem para as nossas vidas vai fazer sentido. E para nós, seres humanos, é muito difícil isso, porque nós gostamos de viver pela razão. A gente gosta de fazer conta, a gente gosta de colocar no papel, a gente gosta de planejar e sair da maneira que nós planejamos. Mas de repente Deus muda
os nossos planos e nos pega de surpresa, e a gente não gosta disso. Se a gente pudesse dizer para Deus, Deus, faz um favorzinho para mim, não mexe no meu plano não, eu planejei a vida toda, já está tudo ok, eu já sei como é que eu vou, e os mais organizados, porque tem gente que tem a planilha da vida já, né? Tem gente que já sabe, com 25 eu vou estar aqui, com 30 eu vou estar ali, com 40 eu vou estar assim, com 50 eu vou estar aqui, com 60 eu parei de fazer, e com 65 eu vou curtir, eu e minha velhinha, a gente vai curtir. Tem gente que tem algumas pessoas que têm planilha tudo, já está com a vida organizada. De repente vem Deus e muda os planos. De repente vem Deus e diz assim, não, meu filho. Não, minha filha, você estava pensando pequeno demais. Eu tenho tantas outras coisas na tua vida e para fazer através da tua vida. Agora é necessário, queridos, fé para se viver os planos de Deus. Porque às vezes a gente vai olhar no natural e não faz sentido. A conta não fecha. Como é que aquele povo iria gritando derrubar as muralhas de Jericó, que eram gigantescas e altas e largas? Não fazia sentido, não tinha cabimento, não cabia na cabeça de ninguém. Como é que isso vai acontecer? Mas muitas vezes é assim que Deus faz. E eu penso que muitas vezes é assim que Deus faz, exatamente para mostrar quem Ele é. Para dizer para mim, para você o seguinte, olha, não tem muralha que seja tão grande para o Deus que você serve. Não tem dificuldades que sejam tão grandes para este Deus. Não existe planos que sejam difíceis demais para o nosso Deus executar. Deus muitas vezes nos coloca, permite que a gente se depare com algumas muralhas, com algumas coisas que a gente pensa, não tem jeito. E Ele faz isso algumas vezes pelo simples fato de Ele ter o desejo de revelar a mim e a você o Deus que nós servimos. Imagina as muralhas caindo. Imagina o barulho daquelas muralhas caindo. É claro que o povo tinha um coração tão duro que o povo passa Mar Vermelho, o povo passa o Jordão e muitos ainda continuam duvidando. Será que vai dar certo esse negócio? E Deus o tempo inteiro fazendo milagres e Deus fazendo coisas sobrenaturais para mostrar, não existe algo que seja impossível para mim. O que me chama a atenção, uma das coisas que me chama a atenção nessa história aqui, é que os planos de Deus, mesmo que pareçam loucos, mesmo que pareçam que não faz sentido nenhum, eles sempre dão certo. A garantia é essa. Você tem o teu plano, pode arriscar. Vai lá, tenta a sorte. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Agora, o plano de Deus não tem isso. O plano de Deus dá certo. Quando Deus falou, é isso aqui que eu tenho para você, se você obedecer, se você ouvir a voz dele, se você der passo em direção àquilo que ele falou para você fazer, não tem como dar errado. Afinal, queridos, para Deus não existe impossível. Se ele falar, a terra é tua, você vai conquistar, você vai pisar ali, e você obedecer a voz de Deus, você vai pisar na terra, você vai conquistar e você vai viver aquilo que Deus disse que você viveria. Então, na verdade, andar e viver dentro dos planos e da vontade que Deus tem para as nossas vidas sempre é melhor. É por isso que a gente vive uma vida mais tranquila. Não é porque está tudo bem, não temos problemas, não, mas é porque nós sabemos, olha, eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida. Eu sei que foi Deus que colocou isso aqui no meu coração, mesmo quando parece que vai dar tudo errado, eu sei que vai dar certo, porque se Deus que está fazendo isso, se Deus que me colocou nesse caminho, mesmo que pareça que eu vou morrer no meio desse turbilhão de coisas, eu não vou morrer, porque no final vai dar tudo certo. Os planos de Deus sempre dão certo. Se você ler a Bíblia, você vai ver que, reparar que quando não deu certo, a culpa não foi de Deus. Não é que Deus não cumpriu. Não é que Deus se arrependeu no meio do caminho. Não é que Deus disse, não, acho que o exército inimigo é muito forte, eu não vou batalhar. Não, nunca foi isso. Na verdade, o que acontece é que a culpa sempre é do povo. A culpa é nossa, a culpa é não ouvirmos a voz de Deus, muitas vezes por não obedecermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, e então algumas vezes dá errado, mas não dá errado porque Deus falhou, dá errado porque nós falhamos, porque nós não obedecemos, porque nós não seguimos a orientação que Deus nos deu.
A gente olha para uma história como essa, e não apenas para uma história como essa, mas diversas histórias, milagres que a gente encontra na Bíblia, coisas que não faziam sentido, Deus pedindo, Jesus pedindo para algumas pessoas, faz isso, faz aquilo, e quando as pessoas, mesmo não fazendo sentido, acreditaram e obedeceram, a gente vê o cara que mergulha na água lá e é curado, pessoas que obedecem coisas que não faziam sentido, mas milagre acontecia. Por quê? Porque não é sobre, na verdade, se é possível, se não é, se eu acho que vai dar certo ou não. Na verdade é sobre a obediência. Quando nós ouvimos e obedecemos, Deus se encarrega de fazer aquilo que nós não podemos fazer, e ponto final. Então os planos de Deus sempre dão certos. O problema é não conhecer os planos de Deus. O problema é não ouvir a voz de Deus. Muitos não sabem, eu nem sei o que Deus tem, não sei não. Sei, estou aí, vivendo, para cá, para lá, não sei, não conheço a vontade de Deus, não sei o que Ele tem para a minha vida, não sei para que eu nasci, não sei qual é o propósito da vida, não sei nada, eu estou aí, estou fazendo as minhas escolhas, e o problema está aqui, a gente vai olhar e vai ver que Josué, ele ouve a Deus, ele recebe um direcionamento claro de Deus. É claro que depois de ter ouvido Deus falar, aí entra a decisão de eu vou obedecer, eu vou seguir ou não. Mas se ele não tivesse ouvido Deus, como é que seria? Qual será que teria sido a ideia daquele povo diante daquelas muralhas? O que é que nós vamos fazer? Talvez eles teriam voltado atrás. Talvez eles teriam dito, bom, na verdade não vamos conquistar coisa nenhuma, não tem como nós fazermos isso. Então, na verdade, o problema muitas vezes começa porque não ouvimos os planos que Deus tem para as nossas vidas. Deus dá alguns direcionamentos esquisitos aqui. Deus fala sobre dar volta nas muralhas. Eu penso que tem vários significados. Na verdade, a Bíblia não fala, mas a gente fica lendo e a gente fica pensando, o que será que Deus estava querendo ensinar para aquelas pessoas? Eu penso que tem tanta coisa, porque, olha só, Deus podia falar, dá uma volta e a muralha vai cair. Mas Deus manda 6 dias fazerem isso. No 7º dia das 7 voltas. Penso que Deus estava ensinando, olha, vocês vão precisar não apenas crer, mas continuar crendo. Vocês vão precisar continuar mesmo quando estiverem desanimados. Porque o milagre só vai acontecer se vocês concluírem o que eu falei para vocês. Então lá deu 4 voltas, não aconteceu, querido. Dei 5, no 5º dia desistimos. Não vai acontecer. Não é sobre as 7 voltas. Não é um negócio místico, olha, 7 voltas, aí tem gente que é isso, aí pula 7 anos, porque acha que aí vai resolver a vida. Não é sobre as 7 voltas que ia resolver a vida do povo, é sobre a obediência. É sobre Deus falando, se fizer 7 voltas, se der 7 voltas, vai acontecer. É sobre acreditarmos cegamente e confiarmos que se Deus falou, Ele vai cumprir aquilo que Ele falou. Então eu não desisto antes da hora, eu não paro no meio do caminho, por quê? Porque Deus falou. E se Ele falou, Ele vai fazer. Eu fico pensando que talvez no 3º dia, no 4º dia, um olhava para o outro, andando ao redor da muralha e pensando, nós somos tudo louco, hein? E talvez um olhando pensando assim, cara, eu estou cansado, esse negócio aqui é uma palhaçada, isso aqui, Deus está brincando com a nossa cara, não é possível, Deus deve estar rindo da gente, andando que nem uns bobos em volta dessa muralha e dizendo que a gente vai gritar, a muralha vai cair. O que será que Deus estava querendo ensinar para essas pessoas? Deus faz pedidos estranhos, Deus diz, olha, e vocês vão caminhar, e todo mundo quietinho, hein? Não fala nada. Na verdade, eu acho que Deus é bem esperto. Porque Deus sabe o perigo da língua. Então Deus talvez tenha pensado, bom, eu sei que eles vão ficar frustrados. No 3º dia já vai ter gente que vai estar com raiva, tem gente que vai querer, vai estar meio endemoniado, já vai querer soltar a língua. Então todo mundo quietinho. Está bravo, fica bravo com você mesmo, mas continua andando. Está bravo, não tem problema, mas fica quieto e continua fazendo. Eu penso que isso é uma lição para as nossas vidas, porque tem momento que a gente fica bravo. Então é que a gente se irrita com Deus e aqui é uma lição, tá bom, tudo bem, mas calma, dá mais uma volta, vai passar a tua irritação. Só cuidado
para não liberar palavras que você não deveria liberar. Só cuidado para não falar algumas coisas que podem ou matar a tua fé, ou então sementes que você vai lançar, porque palavras são sementes, depois você vai colher algumas coisas que você não gostaria de colher. Deus sabe que, Deus conhece o ser humano, Ele é o Criador, Ele nos criou, Ele sabe, se eu deixar o povo falando, imagina milhares de pessoas dando volta e falando. Imagina um falando para o outro, não vai dar certo. Não, também acho que não vai. Ah, com certeza não vai. Isso aqui pode esquecer. E a fé do povo ia por água abaixo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós somos alimentados pelo que ouvimos, mas também a nossa fé ela é morta. A gente mata a nossa fé com aquilo que ouvimos também. Então, imagina uma pessoa falando, duas falando, três falando, não vai dar certo. Esse negócio não vai dar certo, isso aqui não vai funcionar. E aos poucos você ouve uma vez, você ouve duas, você ouve três, e você começa a acreditar naquilo que você ouviu. O que a princípio parecia uma loucura, não, mas Deus disse, mas de repente será mesmo? De repente mais uma vez estou achando que não vai dar certo. De repente mais uma vez realmente. De repente estou com vocês, é verdade, não vai dar certo. Daqui a pouco a fé foi embora, daqui a pouco, já que a fé foi embora, então eu vou parar de caminhar, porque é isso que acontece quando a gente perde a fé. A gente deixa de fazer aquilo que nós deveríamos fazer. A gente para no meio do caminho. Imagina, no meio do caminho o povo perde a fé e não dá as voltas que Deus havia mandado eles darem. Eles não teriam vivido o milagre que Deus tinha preparado para a vida deles. Será que isso não acontece nas nossas vidas muitas vezes? Será que Deus não nos pede algumas coisas que não faz sentido algum? E a princípio, quando ouvimos a voz de Deus, a gente até diz, vamos. Mas o problema muitas vezes não é começar, o problema algumas vezes é continuar o que começamos. Se tem uma coisa que a gente é bom na vida é parar o que a gente começou, fala a verdade. Toda semana a gente começa a dieta, gente, e a gente para toda semana. Estou mentindo ou não é? Segunda a gente começa, na quarta já estamos pensando em parar esse negócio. Na segunda a gente, vamos de novo. Na quarta já estamos pensando, o ser humano é assim, a gente começa e para as coisas. E são coisas que a gente quer muito na vida. Mas a gente para no meio do caminho, a coisa aperta um pouco, fica difícil, a gente cede às nossas vontades e a gente vai desistindo no meio do caminho, a gente fica desanimado, desestimulado, a gente vai parando no meio do caminho. E Deus me conhece, Ele te conhece, Ele nos conhece. Então eu penso que as orientações de Deus era para guardar o povo. Era para ajudar o povo a conseguir chegar lá. Eu acho que Deus estava pensando, olha, eu sei que vai ser difícil, mas é possível. Eu sei que é desafiador demais vocês fazerem isso que eu estou pedindo para vocês, mas olha, se vocês acreditarem cegamente no que eu estou pedindo a vocês, vocês continuarem e concluírem, vocês vão viver algo sobrenatural. Que ideia louca essa de Deus, Deus mandando o povo ficar quieto, em silêncio. Agora, eu acho essa história maravilhosa porque no versículo 2, acho que é no versículo 2, Deus já fala para Josué, sabe o que? Essa terra é a terra que eu dei, eu entreguei a vocês. Ou seja, se Josué acreditasse mesmo na palavra e o povo acreditasse mesmo na palavra, então, eles podiam estar tranquilos, porque não sei como, mas a terra vai ser nossa. Deus vai dar o jeito dele e a terra vai ser nossa. E isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque quando nós estamos dentro do plano de Deus, mesmo que a gente esteja se sentindo no meio de uma batalha, na verdade o que está acontecendo é que nós não estamos lutando para ter a vitória. Afinal, a vitória já está garantida. Olha que interessante isso aqui. O povo podia pensar, a gente está dando as voltas para conseguir ter a vitória. Não, Deus já falou que a vitória já era deles. Então eles não estavam lá fazendo alguma coisa, e se a gente fizer isso aqui, nós vamos ter, vamos
guerrear para ter essa vitória. Não, Deus já disse, eu já entreguei para vocês. Na verdade, eles estavam ali andando, já sabendo, a vitória já é nossa. O que Deus falou que ia fazer, Ele vai fazer. Então a gente está só andando, caminhando, obedecendo, porque vai acontecer o que Ele falou que iria acontecer. E essa é a diferença daqueles que servem a Deus. Na verdade, você enfrenta lutas, você olha para as muralhas e pensa, como é que esse negócio vai acontecer? Você olha para os teus problemas, mas a diferença daquele que serve a Deus está exatamente aqui, em muitos outros lugares também, mas está aqui. Olha só, você está lutando, você está enfrentando, mas a diferença é que você sabe, a vitória é certa. A diferença é que você já tem convicção e sabe, olha, Deus vai cumprir aquilo que Ele me falou. Se Ele me entregou uma promessa, eu sei que pode parecer impossível, eu sei que eu não sei como vai chegar, mas de uma coisa eu sei, se Ele falou, Ele vai cumprir aquilo que Ele falou. É muito diferente lutarmos quando sabemos que nós temos já a vitória, antes da luta. Uma coisa é você lutar pensando, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir derrubar esse gigante? Outra coisa é você saber, eu vou para a luta, porque eu sei que o gigante vai cair. Era a convicção de Davi. Quem é você, filisteu? Golias, gigante, vem e diz, coitado de você, menino, eu vou cortar tua cabeça, eu vou fazer picadinho de você. Isso aqui é a minha linguagem, tá? Mas fala um negócio tipo assim. E aí Davi olha para o gigante e diz, quem é você? Quem você pensa que você é, filisteu, para afrontar o Deus dos exércitos, a quem nós servimos? Você pode vir com armas, com espadas, mas eu vou em nome do Deus dos exércitos, em quem eu tenho crido. Olha só, ele vai para a batalha, mesmo sendo menor, mas ele vai de forma diferente, porque ele sabia, a vitória já é certa, não pela minha capacidade, mas porque Deus está comigo. É muito diferente. Então, você está enfrentando dificuldades na vida, você está passando por momentos difíceis, muitas vezes é assim mesmo, a gente olha para o gigante, a gente olha para as muralhas, e é difícil, a gente pensa, como é que eu vou fazer, como é que eu vou passar por isso aqui? Mas não se esqueça de algo, nunca, nem por um dia, nem por um segundo, o diabo sempre vai tentar nos fazer esquecer das promessas de Deus, mas não se esqueça das promessas de Deus, não se esqueça do que Deus falou com você. Você está nessa batalha, sim, você está guerreando, sim, está difícil, eu sei disso, mas a certeza que você precisa ter é a seguinte, a vitória já é certa, eu não vou morrer nessa batalha, esse problema não vai me matar, essa dificuldade não vai destruir a minha vida, esse tempo difícil não vai destruir a minha casa, não, isso não vai acontecer, sabe por quê? Porque eu tenho uma promessa de Deus, eu estou lutando, mas eu já sei que a vitória já é minha em Cristo Jesus. E aí então, o que parece que não vai cair, cai. Tem estudiosos que dizem que, na verdade, tentando talvez encontrar o porquê de Deus ter pedido isso, e 7 vezes, e tudo aquilo, aí alguns dizem que é porque o número 7 na Bíblia tem um significado de perfeição, e talvez seja um dos significados, talvez Deus tenha dito, dá 7 voltas, e na 7ª volta do 7º dia, as muralhas vão cair. Ou seja, aquilo que Deus faz é perfeito. Deus não faz pela metade. Deus não faz de qualquer jeito. Talvez tenha um significado, é 7 mesmo, é o número da perfeição. Quando eu faço direito. Quando eu faço por inteiro. Quando eu faço, é completo. Não é metade do serviço, não. É de forma perfeita. Fica tranquilo. Essa batalha aqui, vocês só vão, e na 7ª volta vai cair, vocês vão entrar e vão conquistar e vão viver aquilo que eu falei que vocês iriam viver. Agora, nem sempre a estratégia vai ser a mesma. Talvez uma das coisas mais difíceis para nós que andamos com Deus seja isso, porque a estratégia muda. Seria muito bom se a gente lesse um texto assim e falasse, maravilha, então amanhã, Gui, eu já estou pensando, tem uma muralha na minha vida, então amanhã, aí tem uns crentes que entendem a Bíblia assim, aí você vai ver gente dando volta nos lugares. Tem essas doideiras. Está fazendo o quê? Estamos dando volta igual Josué em Jericó. E estão esperando até hoje cair, não caiu nada. Por quê? Porque não foi uma regra.
Não foi um método, Deus dizendo, olha, se der 7 voltas, muralha cai. Não. Na verdade, as estratégias de Deus mudam e a beleza está exatamente aqui. E na verdade, quando você olha para Jesus operando milagres, Deus fazendo coisas de cada vez de um jeito, Ele revelando quem Ele é, dizendo, olha, para mim não existe impossibilidades, para mim, o que é difícil para mim, o que é difícil para Deus, o que é impossível, é muralha, é mar, é cego, é doença, é morto, o que é difícil, o que é impossível para Deus, não existe impossíveis para o nosso Deus. Então, na verdade, o que nós precisamos é ouvirmos qual é o plano, qual é a estratégia, como é que Deus quer fazer desta vez. De verdade, creio que Deus quer trazer soluções, saídas, que nós não poderíamos imaginar. Por isso que nós precisamos, querido e querida, precisamos ter intimidade com Deus. Por isso que você precisa ouvir a voz de Deus. Por isso que você precisa se relacionar com Ele. Porque você vai ouvir, você vai receber estratégias, Deus vai dar a você sabedoria. Deus vai te direcionar do que fazer, do que não fazer, do que falar, do que não falar, aonde ir, aonde não ir, para que você viva os planos que Ele tem para a tua vida. Esse é mais um das bênçãos e dos benefícios que nós temos por nos relacionarmos com Deus. Nós temos o que o mundo não tem. O mundo que eu digo é as pessoas que não se relacionam com Deus. Não tem. Eles não recebem direcionamento de Deus. Eles fazem o que dá na telha deles, eles fazem o que eles estão sentindo vontade de fazer, eles fazem escolhas em suas vidas baseadas no que eles gostam ou não gostam, mas nós não. Nós fazemos porque fomos direcionados por Deus. Nós oramos pedindo, Deus, olha, hoje eu tenho um problema lá no meu trabalho, eu tenho um problema na empresa, eu preciso que o Senhor me dê sabedoria, eu não sei nem como resolver este problema, Deus me dá uma estratégia, me arruma uma solução, me ajuda a resolver esse problema, coloca as palavras certas na minha boca, Deus, me dá uma ideia que eu não poderia ter. E isso acontece. De repente Deus te dá uma ideia, de repente Deus te dá uma estratégia, de repente Deus fala algo com você, de repente você tem uma ideia que você nunca tinha tido antes. Isso é verdade, isso acontece, isso é real. O tempo inteiro eu estou lendo a Bíblia e muitas vezes isso acontece, eu estou lendo um texto que eu já li 280 vezes e eu leio e eu falo, meu Deus, nunca vi isso aqui nesse versículo, mas já li, sei até o versículo de cor, mas não tinha visto. Que Deus vai mostrando. Deus abre os nossos olhos para algumas coisas. Em algum momento que a gente precisa daquela palavra, Ele abre os nossos olhos para a gente receber um direcionamento ali, naquele momento que a gente está precisando. E uma das coisas também que eu vejo nesse texto aqui, talvez Deus estava querendo ensinar para aquelas pessoas, e nos ensinar também, que as nossas armas não são terrenas. A gente se apega muito no natural. A gente faz o plano e a gente pensa, bom, para executar o plano precisa disso, disso e disso. E se eu não tenho isso, o plano não tem como ser executado. Quem disse? Deus é Deus. Deus, quando dá ideia para Noé construir uma arca, Noé não tinha o material. Mas Deus falou, faz. E de algum jeito Deus trouxe provisão. Às vezes a gente, quando ouve algo da parte de Deus, a gente logo pensa nas impossibilidades, a gente logo pensa, bom, eu não tenho o recurso necessário, a conta não fecha, eu não tenho a capacidade necessária para esse plano, para fazer isso, para estar naquela posição, para ter esse trabalho, para fazer isso que Deus me chamou para fazer, porque a gente pensa no natural. E o povo podia pensar exatamente isso, mas Deus estava mostrando para eles o seguinte, olha, as armas que vocês vão lutar essa guerra aqui não vão ser armas naturais. Vocês não vão precisar da espada, vocês não vão precisar do martelo para destruir essas muralhas. Na verdade, Deus estava ensinando aquelas pessoas, olha, se vocês confiarem, se vocês derem passos em obediência, se vocês ouvirem a minha voz, tem coisas que vocês não poderiam fazer no natural, mas no mundo espiritual, eu quando libero uma palavra, as coisas têm que acontecer, e nas nossas vidas é assim também. Muitas vezes a gente fica tão focado e preocupado e pensando, não vai ter como, mas na verdade as nossas batalhas muitas vezes não são vencidas na nossa capacidade humana.
Coríntios mesmo vai falar sobre isso. As armas, nossa milícia, são carnais e sim poderosas em Deus. Nossa guerra, nossa batalha, às vezes a gente pensa que o problema que a gente tem que resolver é a gente ir lá e resolver com a nossa mão, e talvez não, porque se você for olhar aqui, você vai ver que Deus, o que Ele pede foram coisas a princípio espirituais, talvez as pessoas não entenderam, mas foram coisas espirituais. Deus manda o que? A arca aí na frente. O que a arca representava? É a presença de Deus. Então olha, essa batalha vocês vão vencer como? Leva a presença de Deus na frente. Coloca em primeiro lugar o que é mais importante. Coloca os sacerdotes. Coloca as trombetas. Coloca a adoração. Depois, não deixa o povo murmurar, não. Só no momento certo vocês vão gritar. Então, Deus estava mostrando algumas coisas. Olha, vocês não podem fazer, mas se vocês entenderem algumas coisas, aquilo que vocês não podem fazer, eu faço por vocês. Tem muitas lutas nas nossas vidas que nós vamos vencer, exatamente como aquele povo venceu. É colocando a presença de Deus em primeiro lugar. É colocando Deus em primeiro lugar. É dobrando os nossos joelhos em oração. É clamando a Deus por ajuda, porque afinal não temos como resolver esse problema aqui. É adorando a Deus, é fechando algumas vezes a nossa boca para reclamar, para murmurar e agradecer a Deus, porque mesmo que pareça estar fora do controle, a gente continua confiando, obedecendo, sabendo que Ele tem o melhor preparado para as nossas vidas, e mesmo que a gente não esteja vendo, mas a gente sabe que Ele está no controle de tudo, e no tempo certo, na 7ª volta, no 7º dia, Ele vai fazer aquilo que Ele disse que Ele iria fazer. Quais são as tuas muralhas? O que está difícil demais? O que é grande demais? Qual é o teu impossível? O que é aquilo que traz dor na tua vida e você olha e pensa, não tem como? Eu vim nessa noite para te dizer que com Deus é possível. Com Deus é possível. Com Deus é possível. Hebreus, na galeria dos homens da fé, fala sobre esse episódio aqui. Olha o que diz em Hebreus 11:30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Olha que coisa. Pela fé, as muralhas caíram. Espiritual, não foi no natural. Pela fé, as muralhas caíram. Quem que derrubou as muralhas? Não foi o grito daquelas pessoas. Foi Deus que fez. Um grito, uma trombetada lá, não poderia derrubar uma muralha daquele tamanho. E Deus é tão maravilhoso que Deus é um Deus de detalhes e Ele faz do jeito que Ele quer fazer. Olha que coisa maravilhosa. Não vou pregar sobre isso, mas em cima do muro tinham casas. Uma das casas que tinha em cima das muralhas de Jericó, sabe de quem era? De Raabe, uma meretriz prostituta, que morava ali em cima das muralhas, porque ali nas muralhas era um lugar de muito tráfico, as pessoas entravam, saíam, comerciantes e tudo, então a casa dela era ali, então já o trabalho dela ficava mais fácil. Só que o que acontece quando enviaram espias, quando Josué envia 2 espias para dar uma olhada em Jericó, e descobrem que eles eram espias do povo de Deus, iam matar eles, mas Raabe, a meretriz, ela pega e esconde aqueles 2 homens em casa. Descobriram que Raabe tinha pego aqueles homens e foram bater na casa de Raabe e falaram para ela, cadê os homens? E ela mentiu para eles e disse, não, eles fugiram para o lado da janela, foram embora, foram para aquele lado, mas na verdade os homens estavam escondidos. E aí então os homens dizem para ela o seguinte, olha, fica tranquila, porque nós vamos avançar, nós vamos conquistar essa terra. E eles deixam um cordãozinho com ela e diz o seguinte, olha, faz o seguinte, você vai amarrar esse cordãozinho na porta da tua casa, e aí quando nós invadirmos a terra, quando Deus nos entregar essa terra aqui, a gente vai ver na porta da tua casa esse fiozinho pendurado e vamos saber que você está aqui, então nós vamos poupar a tua vida. Então pega quem você ama, coloca para dentro da tua casa, que então a tua vida vai ser poupada. Olha que coisa interessante, Raabe não morreu. Na verdade, Raabe, a meretriz, ela está na genealogia de Jesus. Agora,
A casa de Rabi era em cima das muralhas. Eu penso que o único lugar que não tenha caído, talvez, na muralha foi a casa de Rabi, porque Deus havia dito que iria poupar a vida dela. Para você ver como Deus é um Deus de detalhes. E a gente está tão desesperado. A gente está olhando tanto as impossibilidades. O muro todo vai cair, mas deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus falar que só a tua casinha não vai cair, não vai cair. Mas não tem como, eu sei, não tem como, mas Deus é Deus, Ele faz o que não tem como. Então, a gente precisa parar de ficar tão desesperado assim. A gente precisa olhar para os nossos gigantes, para as muralhas que estão à nossa frente e contar a elas sobre o Deus que nós servimos. O Deus que você serve é poderoso para derrubar muralhas, para derrotar gigantes, para avançar e fazer aquilo que nós não podemos fazer. Então, nessa noite eu quero te encorajar. Talvez você chegou aqui nesse lugar com algumas muralhas na tua vida, com alguns impossíveis na tua vida. Eu quero te encorajar, sabe? Adora a Deus nessa noite, coloca diante de Deus nessa noite, ora, diga a Deus, olha, eu não aceito isso. Deus, eu sei que o Senhor tem promessas para a minha vida. Deus, eu sei que o Senhor entregou algo a mim. Eu sei que isso aqui não vai me matar. Eu sei que essa situação difícil não vai acabar com a minha vida. Saia deste lugar nesta noite com a tua cabeça erguida, crendo que mesmo no meio dessa adversidade, esse problema não vai te matar, não vai destruir a tua vida, porque Deus está com você, e aquilo que Ele prometeu para você, Ele é fiel e Ele vai cumprir em nome de Jesus.